Olá, olá, sejam bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui esse livro. Gente, eu adoro ler, tá? Então, teve um tempo na minha vida que eu lia muito, né? Aí teve um tempo que eu fiquei sem ler quase nada. E aí, em 2024, quando eu voltei para a Austrália, lá do meu tempo no Canadá, e que eu voltei para a Austrália, eu decidi que eu ia voltar a ler. E que eu ia voltar a ler livros aleatórios, tipo romance, tipo suspense, porque eu andei uma fase lendo só livros de desenvolvimento pessoal, né? Aqueles focados em livros de autoajuda, livros de estudo científico, coisas desse tipo, meditação, espiritualidade. Eu lia muito sobre isso. E aí eu decidi que eu ia ler livros assim, histórias, né? E é incrível porque a gente aprende muito, inclusive, com esses livros, né? Não só com os livros de desenvolvimento pessoal, não só com os livros, né, específicos para isso, mas qualquer livro, né, que a gente se dedique a ler, a se interessar, sabe, criar um relacionamento, eu tenho certeza que a gente aprende alguma coisa, seja o pensamento do autor, que é diferente da gente em algum aspecto, ou algo que a gente concorda e que a gente não sabia que era valor para a gente. Então, esse livro, por exemplo, né, da Elizabeth Gilbert, é o Comer, Rezar e Amar em português, esse aqui está em inglês. Ele fala, né, sobre comer, rezar e amar, né? Ela vai para a Itália primeiro, então ela come lá bastante na Itália, depois ela vai para a Índia, num templo, e depois ela vai para a Indonésia, né, em Bali. E aí são todos os países que começam com I, que em inglês I quer dizer eu, né, I. Então ela vai lá num resgate interior dela, da essência, da vida, porque ela passa, né, por um processo de divórcio bem complexo, assim, então ela fica viajando. Então, além da gente conhecer sobre a vida dela, sobre o que ela pensa, ela também vai contando dos lugares que ela passou e das experiências que ela teve. Então, é um livro, né, um romance, mas que a gente aprende muito sobre a vida. E eu quis trazer ele aqui hoje, não só para falar da importância que os livros têm, né, no nosso desenvolvimento e o quanto é importante que a gente aproveite essa ferramenta tão maravilhosa e tão disponível, que eu sou suspeita para falar, porque eu acho que a gente aprende muito quando a gente lê. E fica, né, de recomendação esse livro. Ele é um livro que... E aí, por que eu trouxe ele? Porque eu acabei de ler ele em inglês. Eu li ele a primeira vez há uns 12 anos atrás, eu acho, em português, né? Porque naquela época eu não sabia nada de inglês. E esse livro, ele teve uma capacidade de transformar a minha vida, sabe? Eu falo isso. Porque quando eu li ele pela primeira vez, eu sempre tive um desejo de viajar, morar fora, né? Sempre tive, desde que eu me conheço por gente. E quando eu li ele a primeira vez, e a autora ela fica viajando durante um ano, né? Ela fica 4 meses na Itália, 4 meses na Indonésia, 4 meses na Índia. A minha cabeça fez assim, ó, né? Como se eu fiquei pensando assim, nossa, alguém é capaz de viajar durante um ano e voltar para sua vida e a vida acontecer, tá tudo certo, ninguém morreu, nada aconteceu, é possível, né, fazer alguma coisa dessas. Então, eu acho que foi a minha primeira validação, assim, de que, Bárbara, se tu realmente quer morar fora, é possível, né? Alguém fez, é possível, você pode ir lá e fazer. Então, eu falo muito sobre esse livro na minha vida, no meu Instagram, enfim, porque ele realmente teve essa capacidade de transformar os meus sonhos, não transformar os meus sonhos, mas validar os meus sonhos, né? Então, os livros, eles fazem esse tipo de coisa com a gente, né? Eles têm essa capacidade da gente viajar na nossa sala, né? Sentado no nosso sofá. A gente tem a capacidade de conhecer lugares, ideias, e é tão incrível, né, a gente ter essa experiência, né, a gente poder ampliar a nossa capacidade imaginativa, ampliar as nossas ideias, ampliar as nossas emoções, e os livros nos proporcionam isso. Eu não sei se você tem metas de leitura para o próximo ano, e se você é adepto ou não das leituras, mas eu deixo aqui a minha recomendação que experimente, né? Experimente talvez um gênero que tu goste, né? Porque quando eu voltei a ler, agora nesses últimos anos, que eu estava um tempo sem ler, eu procurei os livros mais best-seller, né?
li até A Empregada, que foi um livro que super viralizou no TikTok, então que eu sabia que ia ser uma autora que ia ser fácil a minha leitura, até que eu pegasse o hábito de novo de ler. Então, busque, né, livros que talvez viralizaram, que são best-seller, teste os gêneros que tu gosta, se gosta de romance, se gosta de suspense, se gosta de livro de autoajuda, para que você consiga criar esse relacionamento, né, criar esse vínculo e criar rotina, né? Saber que lá numa horinha do dia, em algum momento, você separa para ler um livro. Então tem que ser, eu digo, para mim tem que ser, né, com os primeiros aqueles livros que a gente não quer soltar, para que a gente desperte o prazer da leitura. Então, busque aí, né, as suas referências de livros. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários dicas de livros que vocês amam, que acham que seria legal compartilhar com as pessoas também, eu vou amar ver e tenho certeza que as pessoas que assistirem também vão adorar, né, acrescentar nas suas listas, porque às vezes a gente não tem ideia, né, de livros para ler. Que não é o meu caso, eu tenho uma lista gigantesca de livros que eu quero ler, não sei se nem se eu dou conta de ler todos os livros que eu quero ler nessa vida, mas às vezes a gente não tem, né, ideias de por onde voltar, o que fazer. E também eu acho que é valorizar o escritor, né? Nossa, eu imagino quanto tempo uma pessoa deve levar para escrever um livro de 300 páginas e o quanto de curadoria, de dedicação, de vida não tem, né, quando o escritor se dedica a escrever um livro. Eu não sei se você já tentou escrever um livro, mas se você não tentou, saiba que é algo bem complexo, né? Precisa de bastante dedicação. Então, é a vida de alguém, né, dedicada. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente consegue valorizar. E esse livro me traz bastante crenças positivas, né, em relação a essa possibilidade de viajar. E o ano passado, em 2025, eu tive o privilégio, e eu digo que é um privilégio mesmo, de ir numa palestra da Elizabeth Gilbert, que é a autora desse livro, lá na Austrália. Ela fez uma palestra no comecinho do ano e eu fui, né, me realizei, assim, não só por a palestra ser em inglês, né, eu falei lá no meu Instagram sobre isso, não só sobre a palestra ser em inglês eu consegui entender, porque isso também é um outro capítulo da minha vida, né, mas o inglês é algo que é uma realização. Eu consegui ler um livro em inglês, eu consegui escutar uma palestra em inglês, né, entender, porque foi muito suado, com muita dedicação, né, para eu conseguir desenvolver essa habilidade. Então, não só pela palestra dela ser em inglês, mas por ser ela, né, e por ser a autora do livro que fez tanto sentido na minha vida durante muito tempo. Então, acho até que eu ler ele em inglês dessa vez foi como se eu encerrasse um ciclo, tipo, tá, ok, né, eu fiz a minha parte. E, enfim, né, eu ainda não conheço a Itália nem a Índia. Eu fui para a Indonésia quando eu estava lá na Austrália, muito por conta desse livro, né? Tinha lá no meu quadro dos sonhos de lugares para conhecer depois que eu li esse livro. Então, fica a minha recomendação, não só da leitura da Elizabeth Gilbert, mas de que ela também tem outros livros incríveis que você pode procurar, mas de que você leia mais, né, em 2026. Se permita ler mais e aprender com as leituras, porque eu acho que é algo muito importante. Um ótimo 2026 para nós.